Foi com alegria que os moradores de Massapê receberam a nova senhora. Conduzida com sua vasta bagagem para os seus aposentos, depois de tudo organizado, ela chamou pelo marido. Pois não, senhora. Senhor meu marido, minha bagagem já foi acomodada, está tudo ao meu gosto. Peço ao senhor que leve Esmeralda para a senzala. Senhora Dalva, ela veio para ser sua mucama. Não simpatizo com ela. Deixe que eu escolha a escrava para ser minha aia. A senhora não quer Esmeralda na casa? Não, senhor. Pensei que a estava agradando quando a trouxe. Só fiz isto para o seu bem-estar. Agradecida. Mas se quiser, pode devolver a escrava para meu pai, bem como o velho imprestável que a acompanhou. Senhora, pondere. Esmeralda foi um presente de casamento do senhor seu pai. Não seria correto devolver um presente. E quanto ao pai dela, causou-me piedade. Dalva emburrou a um canto do quarto. Tudo farei para que se sinta feliz em minha companhia, senhora. Porém, que fique claro que as decisões são tomadas por mim. Esmeralda vai para a senzala, já que não lhe serve como aia. E quanto ao pai dela, permanecerá em minha propriedade. É um negro rebelde, indisciplinado, violento e maldoso. Não acredito. Deve ser muito manso. Caso contrário, não criaria com tanto carinho a filha do senhor seu pai, como se fosse dele. Haja vista que ela o ama a ponto de se prostituir para comprar-lhe a liberdade. Como sabe tanto a respeito dela? Comenta-se muito entre os homens. Não são só vocês, mulheres, que trocam fuxicos. Assim, Esmeralda foi levada para a senzala e Dalva escolheu outra mucama, uma negra de nome Justina. Ela usou apenas um quesito para a escolha: a carência total de beleza física. Dessa maneira, o senhor de Massapê passou a se revezar entre os luxuosos aposentos do casal e a senzala, onde se entregava aos carinhos de Esmeralda. No inverno, viu a bela amante tremer de frio. Tomou-a nos braços e tentou aquecê-la com o próprio corpo. Revelando desolação ímpar, disse docemente: Esmeralda, minha pedra preciosa, não admito que sofra os reveses do inverno, quando só você aquece meu espírito. Vou resolver este problema agora mesmo. Correu o mais rápido que pôde e chegou ofegante à casa de Fulgêncio. Senhorzinho, o que o traz assim, feito um corisco ao encontro do preto velho? Preto sim, mas velho você não é. Preciso de sua ajuda. Sabe que estou às ordens. O que quer de mim? É a respeito de Esmeralda. Bem sabe do apreço que tenho por ela, não é? Sei. Pois é, estive agora na senzala para vê-la, estava tremendo de frio. Não posso permitir que sofra desse jeito. Quero que a abrigue em sua casa, onde eu possa dar a ela melhores condições de vida e vir vê-la sempre que quiser, encontrando-a bem acomodada. É uma ordem do senhor de Massapê? Não, é um pedido de um amigo. Então, a resposta é não. Quidinho,
quase não se aguentou sobre as pernas. Jamais imaginei que Fulgêncio diria não a um pedido tão nobre. Nobre? Desculpe-me, mas onde a nobreza disto? Agasalhar uma pobre mulher que sente frio. Quantas mulheres tem em sua senzala? Todas elas sentem frio. Quer que eu abrigue aqui Esmeralda e faça de minha casa um reduto de adultério? Não sabe que o adultério é contra as leis divinas? Tenho piedade do frio que entra na senzala e abrigaria, se pudesse, todos os negros que lá se encontram, não apenas uma, por motivo tão torpe. Não sou pervertido, amo Esmeralda. E quanto à senhora Dalva? Amo também. Não sei explicar. Está sendo posto à prova, filho, e vejo que está sucumbindo. Não consegue decidir-se entre as duas. Neste caso, não há o que decidir. Esmeralda é uma escrava. Como me decidiria por ela? É impossível, mesmo porque, se o fizesse, morreria por Dalva. Chegará o tempo em que as pessoas poderão decidir com quem se casar, independentemente da cor. Sei que hoje isso não é possível, e talvez os seus guias espirituais tenham colocado as duas em posições tão diferentes para forçá-lo a uma escolha. Está além da minha capacidade, Fulgêncio. Não vivo sem nenhuma das duas. Os guias, como você diz, que me perdoem. Não pretendo mudar a situação. Quero Dalva como esposa, e isto não foi forçado. Amo minha mulher. Por outro lado, para mim, é inconcebível a ideia de não fitar os olhos verdes e encantadores de Esmeralda. O que eu faço? Preciso ajudá-la com este frio e não posso levá-la para a casa grande. Dalva se desesperaria se desse à moça um cobertor. Acho que minha esposa ficaria irada, e não sei qual o tamanho da ira nela camuflada. Fulgêncio pensou por alguns minutos, enrolando seu cigarro de palha. Depois fitou o senhor com seu jeito terno e complacente. Se é inevitável que viva assim, pelo menos que isso traga algo útil aos negros. Existe uma maneira de você agasalhar seus olhos verdes sem despertar a fúria da senhora, atenuando seu erro. Como? Agasalhe todos na senzala. Sua amada estará aquecida e seu coração também. Poupe dores, filho, haja com amor. Como conseguirei tantos cobertores? Sei que na casa grande há dezenas deles, dobrados nos baús, sem nenhuma serventia. Leve-os à senzala e distribua entre todos os negros. Comece pelas crianças, depois dê às mulheres e por fim aos homens. Ao terminar, eu garanto que estarão todos quentinhos, pois as mulheres dividirão os seus com os maridos. As crianças, por serem pequenas, dormirão agrupadas, e aqueles que sobrarem delas serão dados aos solteiros. Conheço o meu povo, é obstinado e implacável, mas extremamente solidário. Portanto, seus belos olhos estarão aquecidos e a senhora Dalva não poderá acusá-lo de nada. Quidinho sorriu, seus olhos brilharam. Pai Fulgêncio, agora sei por que eles o chamam assim. Você é mesmo um pai, não apenas para eles, e sim para todo aquele que sabe aproveitar os seus conselhos. Vou já para casa, e qualquer cobertor que encontrar,
que não estiver sendo usado, vai para a senzala imediatamente. Fulgêncio, com um sorriso nos lábios, agradeceu aos irmãos espirituais em quem tanto acreditava e exclamou para si mesmo: é admirável como o Senhor do mundo faz crescerem flores nos pântanos. É indescritível a cena que se desenrolou em seguida. O senhor de Massapê, tomado de histeria, ordenou aos escravos da Casa Grande que colocassem na extensa varanda da residência todo e qualquer agasalho em desuso e os auxiliou pessoalmente. Ao fim da tarefa, mantas de pura lã, fiadas no engenho ou vindas da Europa sob encomenda de Dona Margarida, ou ainda na bagagem da família que viera para a colônia anos antes, e até ricas peças do enxoval de Dalva, formavam um aglomerado gigantesco de energias negativas, prontas para serem transmutadas em bênçãos para os que davam e recebiam. A Casa Grande teria sua atmosfera infinitamente higienizada com a retirada de tantas peças que continham os fluidos da avareza, inveja, revolta e usura de tantas gerações, e abençoada com as vibrações de gratidão daqueles que receberiam o alívio para suas penas. Estejamos conscientes de que os objetos guardam em si a energia do dono, e se estão inativos, o sofrimento de quem deles carece. Se conservarmos qualquer objeto em desuso, ele estará saturado das energias que tínhamos na época em que usamos pela última vez. Como a lei do progresso é irrevogável, a cada dia estamos melhores. E se não passarmos nossas vibrações atualizadas para nossos objetos, eles conterão energias inferiores à de hoje. E se essa troca não é feita por nós, porque eles não nos são úteis, permitimos que o seja por outra pessoa que nos fará a caridade de higienizar nosso lar. É um paradoxo tragicômico. Quando avarentos e egoístas, acumulamos coisas de que não precisamos e ainda perguntamos: por que há dias em que me sinto triste sem motivo aparente? Por que em certos dias estou mais irritado que o habitual? Por que em alguns dias tenho vontade de desistir? Tais dias, meus irmãos, se repetem com tanta frequência porque estão arquivados em nossos armários. Dona Margarida e Dalva ouviram o rebuliço do sobe e desce da escada interna e vieram conferir o que se passava. O que é isso, Quidinho? O que está fazendo com meus agasalhos europeus? Parte disso pertence à família há várias gerações. Senhor meu marido, por que joga no chão da varanda meu enxoval vindo da Itália? Senhoras, com todo o respeito aos seus arquivos importados, de que valem se ficam encerrados em baús e sobrevivem aos donos? O que vai fazer com isso, menino? Vou mandar para a senzala. O frio está intenso e eles lá não têm com que se agasalhar. Não permito que dê àqueles animais artigos tão luxuosos. Também não permito que o enxoval que fiz com tanto carinho e de maneira tão dispendiosa seja tirado aos porcos. Minha mãe, eu deixei claro certa feita que sou senhor de Massapê e não admito que ninguém discuta uma decisão minha. Não aceito questionamentos, muito menos que se neguem a obedecer-me. Senhora minha esposa, na primeira vez que pisou nesta casa, disse-lhe com todas as letras
que as decisões são tomadas por mim. As duas se retiraram em silêncio e Quidinho, pondo sobre o braço um cobertor de pele de carneiro tingido de verde, rumou para a senzala. Já era noite e todos estavam encolhidos à beira do fogo, tentando se aquecer, porém, como dormir sentado à fogueira. O arrogante senhor, que ao adentrar a senzala tinha seu temperamento adoçado pela visão de Esmeralda, achegou-se, enrolando ele próprio a pesada manta no corpo da escrava, disse com meiguice: "Pronto, agora não sentirá mais frio. Esta manta é verde como seus olhos, para que, aconchegada a ela, lembre o canavial visto ao longe." A mulata sorriu, mostrando belos e alvos dentes. Ele se voltou para os negros e ordenou que o acompanhassem até a varanda da casa grande, onde havia mais cobertas para eles. Mandou ainda que as crianças viessem primeiro, as mulheres em segundo lugar e finalmente os homens. Com lágrimas de ódio a escorrer pela face e ferindo o próprio corpo com as unhas, Dona Margarida assistiu à distribuição, pelos filhos das preciosidades da família, aos negros. Concluída a tarefa, Quidinho notou que quase 30 homens mais jovens ficaram sem manta. Sem recomendar a eles que se juntassem para todos se cobrirem, esperou o tempo passar e, sem barulho, abriu a senzala para observar. Nenhum negro estava descoberto. Naquela noite, ele aconchegou as cobertas às orelhas com tranquilidade. Olhou para Dalva, que dormia aquecida, e se recordou de que Esmeralda não mais sentia frio. Respirou fundo e se entregou a um sono mais sereno. Dona Margarida, ao contrário, não dormia. Sentia o ódio a corroer-lhe as fibras mais íntimas. O egoísmo que a escravizava, bem mais que as leis da época, aos africanos, fazia sua pressão arterial subir vertiginosamente e maltratar-lhe o coração sem amor. A cada vez que imaginava seus ricos agasalhos em torno de um corpo negro, seu pobre fígado era bombardeado pelas piores toxinas que a ira libera em nosso organismo. Nesse momento, sua vesícula era impedida de fabricar a bilis e seu estômago doía. Este órgão, por ter ligação estreita com o exterior, é o primeiro que sofre quando não conseguimos engolir uma situação. A lembrança de suas ricas peças amontoadas na varanda e das mãos negras se apossando de cada uma delas levava a avarenta mulher a um ápice de cólera que a fazia morder o próprio travesseiro. Uma dor lancinante na cabeça fez a senhora de Massapê perder os sentidos. A pressão arterial chegara a nível insuportável, provocando o rompimento das artérias que levam sangue ao cérebro. O óbito foi instantâneo. Morrera de derrame cerebral? Não. Fora morta pelo egoísmo e pela avareza. Preferira retirar-se da vida, numa forma trágica e triste de comunicar seu sofrimento, de atingir o filho e fugir da reforma íntima que nos traz o crescimento espiritual. Na manhã seguinte, o corpo da senhora foi encontrado pela criada de quarto, que, espavorida, saiu gritando pelo corredor, assoalhado de jequitibá. Quidinho e a esposa entraram no aposento e sentiram o estômago revirar. Quidinho alcançou o apogeu da desolação, não pela morte da mãe, e sim
pela ausência da tristeza que achava que deveria sentir. Julgou-se um monstro por não estar desesperado com a perda da genitora, desejando infinitamente se sentir triste. Ordenou às escravas que recolhessem o corpo e que o lavassem e preparassem para o velório. Chamou um negro doméstico e mandou que fosse dar a notícia aos poucos vizinhos que possuíam, dada a extensão das fazendas. Disse ainda que passasse pela igreja, avisasse o padre do ocorrido e lhe pedisse para trazer do povoado o maior número de pessoas que pudesse, bem como as mulheres que entoavam cantos fúnebres. Gritou por Basílio e mandou que parasse o engenho e mandasse todos os escravos permanecerem defronte à casa grande, chorando desconsolados. Ao entrar novamente no salão da casa, deparou com o corpo da mãe, vestido de preto, estirado sobre a mesa de carvalho vindo da Europa, que era o seu orgulho. Sua feição era medonha, demonstrando dor e pânico. A cada lado da morta havia velas acesas e uma cruz enorme fora colocada de pé na cabeceira da mesa. Era realmente um espetáculo aterrador. Chegou um escravo e Quidinho cochichou. Tião, não tem como fabricar um sarcófago para que isto não pareça um teatro macabro? Não te entendo, senhorzinho. Eu perguntei se não tem como arranjar um baú para colocar o defunto. Senhorzinho, até cortar a árvore e arrumar as madeiras, assim vai tá fedendo. Olha, esse sangue saindo do nariz dela. Precisa enterrar depressa, não dá tempo não. E se você usar a madeira da mesa? Se o senhor mandar, estou mandando. Mesmo porque não vou mais suportar olhar para esta mesa. Não será de duvidar que vai sempre vê-la sobre ela. O corpo foi deposto em uma fileira de cadeiras e a mesa de carvalho de Margarida ia acompanhá-la até a cova. O barulho do choro fingido dos escravos, da fabricação do esquife, dos cantos fúnebres e da conversação deseducada das pessoas atordoou Quidinho, que saiu do recinto. Padre Francisco chegava acompanhado de uma multidão. Quase todos os moradores do povoado estavam ali, não pela morta, e sim pela comida e cachaça farta que tais ocasiões ofereciam. Ao lado do sacerdote havia outro, que o dono da fazenda desconhecia. Minhas condolências, senhor. Obrigado, padre. Este é José de Arimateia, clérigo português da Irmandade dos Jesuítas, que está aqui por uns dias até seu navio partir. Veio para catequizar os nativos e negros. E voltando, irá solicitar para cá a presença de um inquisidor. Minhas condolências, senhor. Obrigado. Esteve viajando pela colônia? Dizem que é muito bonita a paisagem ao sul. Não se iluda. Nada existe neste mundo ermo que não sejam matas e insetos horripilantes e peçonhentos. Os índios e negros são, na verdade, criaturas que praticam sortilégios. Os brancos se misturam a eles, formando raça inferior. E as prostitutas andam livremente pelas ruas do povoado. Não vejo nenhum futuro para esta terra. Anseio pela hora de voltar a Portugal. Ah, Portugal! Passei os melhores momentos de minha vida por lá. Bons tempos. A faculdade de Coimbra, o vinho do Porto.
nada como a civilização. Entremos, é preciso que encomendemos a alma de Dona Margarida. Fiquem à vontade, eu já vou ter com os senhores. Em um canto, junto aos outros, estava Fulgêncio, em silencioso respeito pela desencarnante. Fulgêncio, estou muito triste. Isso é normal. Não chega a ser uma perda, mas é uma separação. É que estou triste por não estar triste. Como os homens são complicados. Mesmo quando não estão sofrendo, sofrem por não sofrer. Ou seja, sofrem o tempo todo. O correto não seria o estar triste? Embora não esteja feliz, sou obrigado a confessar que sinto certo alívio. O correto é assumir nossos próprios sentimentos. O que posso fazer? Tenha compaixão e ore muito por sua mãe. Ela se encontra desarvorada e perdida, assistindo ao seu velório, ouvindo todos a falar mal dela e apontando suas mais íntimas dificuldades. Viu com desespero os escravos desmanchando a sua mesa de refeições e não compreende o que se passa. Como sabe disso? Eu a vi ao lado do próprio corpo. Meu Jesus, que coisa louca! As coisas são como são, ainda que pareçam loucura. Passava do meio-dia quando Dalva chamou o marido para que se despedisse da mãe, pois o cortejo ia começar. A condição do corpo não permitia que o velório se estendesse mais. Achegando-se, Quidinho percebeu um odor desagradável, um amontoado de trapos sujos de sangue próximo ao esquife. Enquanto Isaltina ali jogava mais um. As pessoas se seguravam para não tapar o nariz e muitas saíam de perto com ânsia de vômito. Olhando no rosto da morta, ele pensou: que ironia, mamãe! A vida inteira disse que os negros fediam. Não fique chateada com a mesa. Ninguém conseguiria comer nela depois disto. Dona Margarida, ao lado do filho, captou o que ele pensava e, num impulso, bateu-lhe no rosto. Quidinho sentiu a face arder de modo familiar e caiu sentado de susto e medo. Os presentes ficaram penalizados do filho amoroso, incapaz de se manter de pé diante da mãe morta. O corpo foi enterrado aos fundos da casa grande e, após a partida de todos, o casal se encontrava sozinho. Quidinho se acomodou junto ao borralho do fogão e procurava aquecer as mãos. Dalva mandou que os restos da mesa e os trapos ensanguentados fossem queimados, assim como as roupas de cama da morta, e sentou-se ao lado do marido. Embora saiba que o momento não é oportuno, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor meu marido. Pode perguntar. Sei que não sou uma bela mulher, mas também não sou monstruosa. É linda, senhora. Acha que sou bonita? Sim. Por que então o senhor não... Ah, tenho vergonha. Deixe para lá. Por que eu não o quê? Diga. Ela permaneceu calada. Escute aqui, minha esposa. Eu não acredito que está me cobrando que a veja despida.
Seria muita falta de vergonha para uma senhora de família. Não, senhor. Eu jamais desejaria algo tão indecente. Só acho que se a lâmpada estiver apagada, não poderá ver-me. Não seja despudorada. Nem ouse tirar a camisola ou se deitar comigo, pois pode acontecer de relampejar e eu a ver descomposta, o que me obrigará a tomá-la por uma zabaneira da Casa das Essências. Uma senhora de família não se mostra sem roupas, principalmente nos peitos, que são partes sagradas, feitas tão somente para amamentar. E nunca mais toque nesse assunto. Desculpe-me, senhor. 1000 perdões. Com licença, vou me recolher. Ele deu sua permissão com um gesto de mão e a mulher retirou-se para os aposentos do casal. No entanto, não conseguia pegar no sono. Supondo que a esposa dormia, Quidinho apanhou a chave da senzala e foi em busca de Esmeralda. Dalva, insone, notou que o marido não subia e desceu à sua procura. Dona Margarida, que se acreditava encarnada, estava de pé no salão, no local exato onde seu corpo fora velado. Ao ver a nora procurando pelo marido e pelas chaves que invariavelmente ficavam dependuradas em um suporte na parede, falou em tom sarcástico. Se vem atrás do traste do Quidinho, está na senzala, de pouca vergonha, com sua irmã mestiça. A jovem não pôde ouvir a sogra, porém, forte desconfiança sobre o marido e a irmã se apossou dela, seguida de um desejo incontrolável de ir até a senzala. Tremendo feito folhas de cana devido ao frio e à ansiedade, Dalva se dirigiu ao alojamento dos escravos. Cuidadosamente abriu pequena fresta na porta e dali vislumbrou, com lágrimas copiosas a escorrer-lhe pelo rosto, o amado nos braços da odiada meia-irmã, que mesmo sendo mestiça, era infinitamente mais bela. Ouviu Quidinho fazer elogio aos seios de Esmeralda e quis morrer. Voltou depressa para o seu quarto e se meteu embaixo das cobertas, fingindo dormir. Mas ao ouvir os passos do marido pelo corredor, sentou-se na cama. Ele entrou com uma lâmpada na mão e estranhou o fato de a esposa estar acordada. É tarde, senhora. Por que não dorme? Ao iluminar a mulher, Quidinho deu um grito de pavor e virou-se de costas. Ela se encontrava com os seios expostos. Se os seios de Esmeralda são pérolas negras, que nome dará aos meus? Com a respiração descompassada, trêmulo, olhos fortemente fechados e mordendo o lábio inferior, ele respondeu: cubra-se imediatamente. Não imagina com que está brincando. Para mim, seus seios não têm nome. Eles não existem. E é por isso que a amo. Do contrário, jamais me teria casado consigo. Nunca mais os exponha à minha visão, nem se dê ao desfrute de me seguir. Comporte-se como mulher honrada, que não se mostra e não reclama. Saiu do quarto e foi deitar-se em outro aposento. Chorou copiosamente, a despeito da consciência de haver magoado profundamente a esposa que amava. Não podia correr o risco de machucá-la, de não se controlar. Com Esmeralda era diferente. Tinha a cor de Isaltina
não lhe despertava ódio. Sentia inenarrável paz ao olhar para os seios morenos. Aproximou-se da janela e mirou a escuridão. Sentiu-se péssimo. Desejou retornar ao quarto e se desculpar com Dalva. Lutava contra todos os seus fantasmas para consegui-lo. Aquele era um momento crucial em sua vida. Ainda não comunicara à esposa que partiria na manhã seguinte para Portugal, porque precisava informar o ocorrido ao restante da família. E a perspectiva da viagem era um látego a ferir sua alma. Não poderia empreendê-la naquela situação. No aposento contíguo, Dalva já havia esgotado todas as lágrimas e o sentimento de rejeição e tristeza profunda dera lugar ao ódio extremo por Esmeralda. Na culminância da ira, suas más tendências afloravam num atavismo portentoso que assustava até a si própria. Levantou-se e passou a caminhar em círculos pelo quarto, trêmula de frio e raiva. Num ato de coragem covarde, pegou um casaco e rumou para a senzala. Penetrou a desumana moradia e viu o objeto de sua angústia dormindo calmamente. Envolvida na manta de lã verde que vira o marido levar pessoalmente à senzala. Mordeu o lábio inferior e com violência arrancou o agasalho da irmã. Esmeralda acordou muito espantada com o gesto da senhora, que olhou bem dentro de seus belos olhos e exclamou, consumida de inveja e ciúme: "Realmente tem olhos bonitos, negra. Isso, porém, não me incomoda. Nunca ouvi meu marido fazer qualquer comentário a respeito deles. Já quanto aos seus seios, não posso dizer o mesmo." Esmeralda, em silêncio, fitava a patroa. Não odiava nem amava. Naquele instante, todo o sentimento que possuía era o pânico. "É muda?" "Não, sinhá, me desculpe. Eu não tenho culpa do que acontece aqui, mas não posso negar. Senhor Quidinho é dono da nega." Dalva fulminou a outra com olhar sádico e percussiente. Então, passeando a vista ao redor, notou a um canto uma pilha de ferramentas, entre as quais se amontoavam algumas dezenas de podões afiadíssimos. Pegou um desses objetos, cujo fio brilhava de tão cortante, e com fúria demoníaca cortou primeiro a manta, depois as vestes rotas da irmã e, por último, cruelmente amputou o seio esquerdo da pobre negra. Saiu do local, deixando Esmeralda sem sentidos, a sangrar no chão fétido da senzala. Num ato extremamente malévolo, trancou a porta atrás de si para que ninguém pudesse sair e chamar Fulgêncio. Dinho, um negrinho miúdo e esquelético, totalmente despido das roupas de cor clara para se tornar invisível à noite, ajudado pelos adultos, quebrou parte do telhado e correu à procura de pai Fulgêncio, que, exigindo entrar por motivo de vida ou morte, passou a noite ao lado de Esmeralda. Estancou a hemorragia e, invocando a ajuda dos espíritos, tratou-a com ervas e compressas. Dalva, de volta ao quarto, estava longe de ter sono. Quidinho, por sua vez, repetiu incontáveis Ave-Marias e Pai Nossos em latim e português. Respirou fundo e, com os punhos cerrados e o queixo batendo,
entrou no aposento onde se encontrava a esposa. Ainda acordada? Estou sem sono. Perdoe-me, Dalva. Eu tenho muita estima pela senhora e venho aqui para nos reconciliarmos, pois não suporto estar no aposento ao lado como espectador da minha própria ruína. Parto amanhã para Portugal, a fim de informar o acontecimento à família de minha mãe, e não gostaria de partir brigado com minha esposa. Parte para Portugal? Como assim? Está me abandonando? Claro que não. Voltarei assim que possível, trazendo um monte de presentes para você. Vai me perdoar? Como negar-me a isso, senhor? Amo-o, bem sabe. Também a amo, e quero que esqueça tudo o que lhe disse. Você nunca se assemelhará a uma perfumista de Madrecita. É a mulher mais digna e pura de Pernambuco. Eu, sim, sou um desequilibrado e morro de medo de mim mesmo. Com lágrimas a lhe correrem pela face, abraçou a esposa e, aninhado em seu colo, adormeceu, sentindo especial ternura. Experimentava o sabor suave e doce da vitória daqueles que decidem enfrentar os seus medos.